Muito bem, toda semana, como já é sabido, nós produzimos o vídeo da semana, que é um material em torno de 10 a 12 minutos, focado num tema. O tema deste vídeo é a mudança do nome do elevado Costa e Silva para presidente João Goulart. Com justiça, porque o Costa e Silva foi o segundo general na linha sucessória, e em cujo governo se editou o AI-5. E o Jango, o João Goulart, foi o presidente derrubado pelos generais, não só pelos generais, em 1º de abril de 64. Eu vou falar com o Lúcio Maluf, que em primeiro lugar é meu amigo. Mas o Lúcio, ele é histórico, trabalhista histórico, é da direção nacional do PDT, Partido Democrático Trabalhista, o Partido Brizola, e é também presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini. Lúcio Maluf, por que é importante dar o nome de presidente João Goulart para uma via pública importante em São Paulo? Caro João Franzin, senhores telespectadores, é uma alegria renovada participar dos programas conduzidos pelo brilho jornalístico do meu amigo João Franzin. Esse é um tema absolutamente relevante. É um tema simbólico. Ele demonstra uma mudança importante na interpretação da história. Resgata a figura de um presidente eleito, popular, cujo grande defeito foi propor profundas reformas da sociedade brasileira e da economia brasileira. Necessárias. E reformas necessárias. Absolutamente necessárias e ainda pendentes. Atuais. Ainda atuais, não resolvidas, como a reforma agrária, a reforma financeira, a reforma da educação e por aí vai. Nós, trabalhistas, poderíamos ser suspeitos de falar sobre isso porque era um governo trabalhista. Aliás, os trabalhistas, é bom que sempre se lembre, foram sempre aqueles que foram apiados do poder, né? Com Getúlio Vargas, com João Goulart e impedidos de assumir o poder com Leonel Brizola. Exato. Coincidentemente, esses são alguns dos líderes mais relevantes da história do país e contra os quais não existe e nunca existiram, apesar de profundamente investigados, nenhum caso de malversação de fundos ou de apropriação indébita de recursos públicos. São exemplos de decência na condução da coisa pública e que deveria ser mais divulgado para que o conhecimento da população, dos jovens, e para servir de parâmetro e referência quando se analisa a vida política nesse momento tão conturbado que vivemos e de tanta crise no mundo e na vida política brasileira, e realmente uma crise de valores, uma crise de instituições, uma crise de cidadania. Estes, e o João Goulart faz parte disso, o João Goulart faz parte de uma referência de homens ilibados que tinham a vida pública como missão e não como auto-enriquecimento. Lúcio Maluf, o João Goulart, o Jango, era um homem rico. Muito rico. Embora sendo um homem rico, grande proprietário de terra, fazendo a ressalva, aliás, a observação de que o rico proprietário de terra é geralmente ainda mais conservador e reacionário, isso. Ainda assim o João Goulart era um homem progressista e verdadeiramente preocupado com o povo, especialmente com o povo mais pobre. Como é que você explica que um homem da elite econômica, né, um homem estudado, formado, teve acesso a boas escolas, etc., teve essa visão, teve essa preocupação com o povo, o povão largado do Brasil? Olha, da mesma forma que o João Goulart, nós tivemos no passado outros líderes que tinham essa visão e que vinham da elite também. Eu acho que os tempos mudaram profundamente. No caso específico do João Goulart, ele era uma coisa que nós nunca podemos deixar de mencionar e que está na raiz dos problemas nacionais. O João Goulart era um nacionalista, antes de mais nada. Bom. Né? A raiz dos nossos problemas, do ponto de vista econômico, da distribuição de renda, da alavancagem das classes
hoje subalternas socialmente, estão diretamente ligados ao enfoque nacionalista ou não nacionalista. E o João Goulart, como um homem, um nacionalista, e defensor também dos ideários trabalhistas que tem como referência maior que a riqueza deve advir do trabalho e da produção e não dos rendimentos financeiros exclusivamente, essa é a razão dele entender dessa forma. Esse é o progressismo do João Goulart. Por outro lado, o Jango, descendente direto politicamente de Getúlio Vargas, nada mais propunha como a própria linha getulista, a linha de Vargas, que fez com que o Brasil, de um país absolutamente desprezível do ponto de vista econômico, passasse a ser uma nação. Na verdade, o Getúlio criou o moderno Estado brasileiro. Na verdade, ele instituiu a verdadeira nação brasileira, né? Seja pelo desenvolvimento da infraestrutura, desenvolvimento do ponto de vista legal, as leis trabalhistas, o fomento à produção e por aí vai. Hoje o programa não é sobre getulismo, mas poderíamos ficar aqui de novo falando sobre isso. Mas não há possibilidade da gente desconectar Getúlio, Jango, Brizola e toda essa história trabalhista. Na verdade, quando nós, voltando ao tema que nós estamos falando sobre o elevado cossivo, a mudança de denominação, nada mais nós estamos dizendo o seguinte: olha, esses foram derrubados porque queriam a reforma e o progresso brasileiro. E estamos trocando o nome daqueles que amordaçaram o desenvolvimento brasileiro. Perfeito. Olha, o Lúcio Maluf, meu amigo e experiente, poderia falar aqui horas e horas sobre o assunto e todos nós aprenderíamos muito. Aliás, a gente tem, em várias ocasiões, tratado desses assuntos. Agora eu queria focar, Lúcio, no evento do dia 14 de agosto, que será uma caminhada cívica no Elevado para valorizar, digamos assim, para marcar a troca do nome do Saio Costa e Silva, né, o general Carrancudo, e entra o Jango, o presidente sorridente, de bem com a vida, nacionalista, popular, progressista, etc. A caminhada, deixa eu falar rapidamente aqui, um grupo de amigos, sem qualquer interesse político, partidário, midiático, decidiu fazer uma caminhada. E essa ideia cresceu. E o Lúcio, inclusive, é uma das pessoas que está nos ajudando a organizar. Lúcio, por que é importante fazer essa caminhada? Você acha que isso pode ter o início de um resgate da figura do Jango aqui, sobretudo para os moradores do centro de São Paulo? Olha, vamos dizer o seguinte: do que se trata realmente? Sim. Se trata de um ato simbólico, de um enorme simbolismo que ultrapassa até a figura do Jango Goulart. O simbolismo desta troca de nomes não é simplesmente uma homenagem à pessoa João Goulart. Isto é um resgate histórico, com tudo que vem junto a isto. É um resgate da história brasileira. E essa caminhada, como você disse, grande parte gerada espontaneamente, né? Não foi produzida em laboratório, não foi marketada, é uma manifestação da cidadania. Isso que é o mais bonito desse ato. Ele não é um ato de laboratório, não é um ato que tem por trás interesses, não tem interesse partidário, não tem interesse midiático, não tem interesse de grupos econômicos, nem de grupos políticos que possam se apropriar disso. Tanto é que nós combinamos isso, né, João? Que não haverá falatórios, né? Não teremos discursos que vão se apropriar dos momentos importantes da vida nacional para tirar vantagens. Como é um ato da sociedade, né, de movimentos sociais, é um ato livre. Como livre, nós queremos que seja a sociedade brasileira. É um ato de liberdade, né? Poder homenagear as figuras importantes da história do Brasil é mais uma manifestação da liberdade de que possamos cultuar nossos verdadeiros líderes e não aqueles falsificados que hoje em dia estão muito em moda e sendo vendidos pela mídia comprometida. Portanto, o convite que eu faço
para que todos aqueles que entendam que esse é um momento de afirmação da cidadania, afirmação da história nacional e resgate dos valores reais da nossa história política, da nossa economia, da nossa sociedade, que vá emprestar um pouco dos seus passos sobre o Minhocão no dia 14. A partir das 9 horas da manhã, né, nós estaremos lá concentrados, vamos ter pessoas de todos os tipos, cada um que vá com a camiseta que achar mais interessante, não tem uniforme nem uniformidade, né? A unidade é mais importante do que a uniformidade. E a gente vai mostrar uma união em termos de uma coisa tão bonita que é o resgate da história brasileira, o resgate da história política tão amordaçada desse nosso país. Perfeito, Lúcio, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação e você vai me responder em 30 segundos. O trabalhismo ainda é uma doutrina atual? Sim, mesmo porque ele ainda não se esgotou nas suas propostas. Uma doutrina que propõe que a riqueza advenha do trabalho, que a produção seja o grande fornecedor da riqueza nacional, que as pessoas possam participar de maneira justa da renda nacional e que a educação e o trabalho sejam os grandes instrumentos da felicidade nacional, só pode ser atual e ainda tem muito por fazer. O trabalhismo é a verdadeira doutrina nacionalista. Muito bem, eu fico muito feliz em receber hoje aqui no estúdio da TV Comunitária o Lúcio Maluf, meu amigo histórico trabalhista, dirigente nacional do PDT, do Partido Brizola, um homem que é engajado nas organizações que formam quadros políticos dentro do partido e que, em breves minutos aqui, falou com profundidade, né, sobre o Jango, sobre o nacionalismo, sobre o trabalhismo e valorizando a nossa caminhada que faremos dia 14 de agosto, a partir das 9 da manhã, no agora elevado presidente João Goulart. Muito obrigado, Lúcio Maluf, obrigado a todos que nos acompanham, até a próxima.